Hoje vou trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que venho guardando para o grupo certo, então vou experimentá-la em vocês. Se você não tiver sucesso de primeira, você é normal. Amém? Todo mundo vai sair daqui se sentindo melhor sobre si mesmo do que quando entrou neste lugar. Quantos entraram aqui esta noite se sentindo culpados por alguma coisa? Ok, isso é melhor do que só 50% das pessoas. Alguns de vocês estão muito cansados para levantar as mãos, então você não levantou. Quero que se lembrem disso, nós não fomos feitos para a culpa. Sabe, Deus, Ele não nos projetou ou nos criou de tal forma que pudéssemos funcionar corretamente com a culpa. E a culpa, ela pode ter algumas reações muito adversas, até mesmo na sua saúde. Já foi comprovado que quando as pessoas se sentem culpadas, elas produzem certos hormônios que levam a doenças. Eu me lembro de visitar um hospício uma vez, fui evangelizar com um grupo de pessoas e eu me lembro de algumas pessoas andando para lá e para cá e elas diziam: foi tudo minha culpa, foi tudo minha culpa, foi tudo culpa minha. E sabe, você é perdoado até mesmo antes de você pecar. Porque Jesus, Ele já pagou por todas as nossas falhas e fraquezas. E tudo que você precisa fazer é se arrepender, dar a volta e seguir na direção certa, e então apenas receber aquilo que Deus já proveu. Eu acho que às vezes gastamos muito tempo pedindo coisas a Deus, mas não gastamos tempo recebendo. Eu vou sugerir a vocês, nesta noite, a pelo menos 3 vezes por dia, dizer em voz alta: Deus me ama. E então pare, meio que engula essas palavras. Deus me ama. Quando eu estava tentando superar os abusos que sofri, e eu me sentia mal comigo mesma por tantos anos. E há pessoas aqui nesta noite, você se sente mal consigo mesmo. Não gosta de si mesmo. Você passa muito tempo se comparando com outras pessoas e tentando ser como as outras pessoas. O diabo te garantiu que você é uma pessoa esquisita porque você não é como todo mundo. Graças a Deus que você não é como todo mundo. Que lugar chato seria este mundo se todos fôssemos iguais. E eu ouvia que Deus me amava, mas eu não conseguia receber isso. Sabe, você pode ouvir algo e saber que precisa daquilo, mas mesmo assim você ainda não sente que recebeu. Eu sou muito boa em confessar ou declarar a palavra de Deus em voz alta, porque eu acredito que toda vez que você escuta algo, ainda que seja você mesmo dizendo, isso ajuda a renovar sua mente. E sempre que você faz uma confissão boa ou uma confissão ruim, ela vem aos seus ouvidos e volta para o seu interior, sabe? Então eu acho que o que acreditamos sobre nós mesmos é muito mais importante do que o que os outros acreditam sobre nós mesmos. Amém? Uma das coisas que eu fiz, e havia muitas, mas uma das que Deus me levou a fazer durante esse período de tempo, e me levou um bom número de anos para eu superar o que passei na minha infância, mas uma das coisas que eu fiz foi olhar para mim mesma no espelho, um espelho de corpo inteiro, e apontar para mim mesma e dizer: Deus ama você. E a Bíblia diz que se soubermos que somos amados, não viveremos com medo. O perfeito amor que só Deus pode nos dar lança fora o medo. Porque se sabemos que Ele nos ama o bastante para enviar seu Filho para morrer por nós e sofrer do jeito que Ele sofreu, certamente Ele vai cuidar de nós em todas as situações que surgirem em nossas vidas, se confiarmos nele. Amém? Você está em boas mãos. O fracasso faz parte da condição humana. Se você comete erros, você é normal. O rei Davi cometeu adultério e assassinato. E ainda assim Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração.
Agora, como você vai entender isso? Eu senti como se Deus me mostrasse algo, e eu acho que se você entender isso, se você não entender mais nada do que eu disser, sei que isso vai me ajudar e ajudar você também. Sabe por que ele pode dizer isso sobre Davi, ainda que Davi tivesse passado por esse tempo na sua vida, quando realmente demonstrou fraqueza e caiu em adultério em seguida, para tentar encobrir, ele mandou matar o marido de Betseba e mentiu sobre isso? Levou um ano inteiro até que ele se arrependesse. Ele continuou tentando se esconder e fugir disso? E que tal Pedro? Ele negou a Cristo 3 vezes. E, no entanto, ele se tornou um dos maiores apóstolos. Aqui está o que Deus colocou em meu coração. Davi fez mais coisas certas na sua vida do que coisas erradas. E sabe, eu acho que Deus olha para as nossas questões assim. Há tantas pessoas que lemos na Bíblia que não eram más, mas eram fracas. Eu vou te dizer algo. Você fará mais coisas certas na sua vida do que coisas erradas. E eu sinto fortemente, Nancy, que você deveria dizer isso às meninas que estão nas casas. Diga a elas que a mamãe Joyce mandou isso para elas. Que elas vão fazer mais coisas certas do que já fizeram de errado e que Deus enxerga todas as coisas, não apenas essas coisinhas que nós fazemos. Então eu decidi. Sabe, eu pensei bem, você pode recuar um pouco. Eu decidi que vou começar a tomar algumas liberdades e só para mim mesma, não vou sair por aí tagarelando com outras pessoas, mas quando eu voltar para o meu quarto de hotel hoje à noite, se tudo sair bem, talvez eu diga, quer saber, eu fiz um bom trabalho. Em vez de deitar e me deixar o diabo me fazer pensar que talvez porque uma pessoa tem ido embora enquanto eu estava pregando, não, eu pisei na bola, será que eu levei a mensagem certa, sabe? Eu não sei. Quantos veem como o diabo nos pega facilmente? Ok. Agora, contanto que eu saiba no meu coração, entre mim e Deus, que eu não posso fazer absolutamente nada sem Ele, e que eu não sou boa, mas que Ele é bom, e que se eu fizer algo bom é porque Ele fez através de mim, eu acho que esta é uma maneira de louvar a Deus e dar honra a Ele. Eu fiz um bom trabalho. Sabe aquele livro que escrevi, Curando a Alma de uma Mulher? É um bom livro. Aquele é um livro muito bom. O Campo de Batalha da Mente é um livro muito bom também. Amém? Na verdade, não escrevi nenhum livro que eu acho que não seja bom, se você quer saber. Eu não estou falando de forma alguma sobre ter uma atitude superficial em relação aos nossos erros ou nossos fracassos ou fraquezas ou coisas que fazemos de errado. Meu Deus, quando eu faço algo muito errado, especialmente se eu maltrato uma pessoa, quero dizer, eu tenho uma revelação sobre o quanto Deus odeia isso. Então, se eu maltratar alguém, isto me deixa tão mal. Mas ficar me sentindo culpada não me ajuda a superar. A culpa é a nossa maneira de tentar pagar pelos nossos pecados. E Jesus já pagou e não precisa da sua ajuda com isso, sabe? Agora, Elias, esse cara era uma bagunça. Quero dizer, 1 Reis 19, de 1 a 5. Então Acabe disse a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como ele havia matado todos os profetas à espada. Uma tradução diz que ele matou 450 profetas de Baal e os cortou em pedacinhos. Agora, não apenas leia isso, pense no trabalho que ele deve ter tido para matar e cortar em pedacinhos 450 pessoas. Eu precisaria de uma pausa depois disso.
E então teve aquela coisa da chuva e a unção veio sobre ele e ele correu 20 milhas. E então ele mata todos esses profetas. Ele corre 20 milhas e agora ele recebe a mensagem: ei, Jezabel ouviu o que você fez e ela disse que amanhã, esta mesma hora, você estará morto. Bem, este grande profeta que tinha acabado de fazer aquelas coisas incríveis, agora diz que ele ficou com medo, fraqueza. E ele fugiu por sua vida. E quando ele chegou em Berseba, em Judá, ele deixou seu servo lá, enquanto ele partiu para uma viagem de um dia pelo deserto. Sabe, se você quer ter um dia de pena, você gosta de ficar sozinho. Então ele disse ao seu servo: não, você fica aqui. Eu preciso ficar sozinho, me isolar, sabe? Ele chegou a um arbusto de zimbro, sei lá o que é isso. Sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Vamos, você já teve dias assim? Eu já tive bastante, Senhor. Tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. No dia anterior, ele estava esquartejando 450 profetas. Ele desmoralizou a todos aqueles profetas. Ele disse coisas como: ele colocou sacrifícios no altar, derramou água por toda parte. Ele disse: agora, veja aí se seus deuses podem enviar fogo e lamber tudo isso. E eu vou fazer a mesma coisa e vamos ver o que o meu Deus faz. E então, eles ficaram pulando ao redor daquilo, fizeram todas as suas danças, encantamentos, e não houve ajuda nenhuma dos seus deuses. E ele foi até sarcástico. Ele disse: talvez seu Deus tenha ido ao banheiro e ele não pode, sabe, vir aqui. E então, é claro, quando ele clamou a Deus, uau, o fogo desceu. E então ele matou todos a espada e os cortou em pedaços. Correu 20 milhas e no dia seguinte... Vamos lá, você já fez isso? Um dia, sabe, você é tão espiritual e tão uau, você está amando e você fala tudo certo, você se sente tão, você sente aquela presença de Deus. É como se uau. E então no dia seguinte você não consegue fazer algo e aí dá uma festa de pena, tem um piti e fica chateado e vamos lá. Eu amo esta parte. Sabe o que havia de errado com ele? Ele estava cansado. Sabe, quando agimos pior é quando estamos cansados. E devemos ter bom senso, ir para algum lugar e descansar. Assim não vamos descontar em outras pessoas. Então ele se deitou e adormeceu. E um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Ele estava dormindo e um anjo tocou nele: levante-se e coma. E ele repetiu o processo de novo. E então Deus disse: agora volte ao trabalho. Então eu amo isso. O moço estava com uma fadiga adrenal séria. Estava se desfalecendo, precisava de um remédio para ansiedade. E Deus disse: tire um cochilo, tenha uma boa refeição. Tire outra soneca, faça uma boa refeição. Agora volte ao trabalho. E Deus não o expulsou do ministério dos profetas. Você não pode mais ser profeta depois da maneira tola como agiu. Não, eu acho que Deus se lembrou dos 450 profetas. Algumas coisas que eu aprendi com os meus erros. Não faça coisas sobre as quais não tem paz. Se você está precisando tomar uma decisão e você não tem paz sobre a decisão que está tomando, volte atrás ou vai se arrepender. Eu aprendi que todos temos limites, não importa o quanto não queremos ter, nós temos. Eu aprendi nos últimos 2 anos que não podemos fazer o que sempre fizemos. Vamos lá. Não importa o quanto você goste do que está fazendo, um dia vai ter que abrir mão de um pouco disso. Sabe, houve um tempo em que Dave e eu dirigíamos todos os ministérios, dirigíamos o escritório, fazíamos tudo, não havia, sabe, nada comprado, ninguém contratado, nós estávamos em tudo e, quer saber,
Não somos mais qualificados para isso hoje e por causa de toda essa tecnologia, nem sabemos o que está acontecendo na metade do tempo. Nossos 2 filhos dirigem tudo e eles são inteligentes em todas as coisas e eu fico ligando para eles, sabe? Eu liguei para o meu filho outro dia e eu disse, eu estava ouvindo uma pregação no computador e eu não consigo desligar o som, eu já desliguei o moço, mas ele continua falando, eu não sei como eu faço ele calar a boca. Eu não sei como me livrar do som, então ele riu bastante de mim, sabe? Eu não consigo fazer isso. Tenho que fazer o que sou dotada para fazer e não aquilo que eu quero fazer. Vamos, você ouviu isso? Não faça apenas o que você quer fazer, faça o que é dotado para fazer. Outra coisa que aprendi é que dizer a um homem que ele está errado é inútil. Agora, senhoras, eu vou te poupar de um monte de problemas no casamento. Os homens estão certos. E mesmo que saiba que não estão, deixe-os pensar que você acha que estão certos. Oh, eu já me poupei de tantas brigas com apenas um. Você está certo, Dave. Está certo. Todos nós somos diferentes. Nós precisamos celebrar essas diferenças em vez de tentar mudar as pessoas. Oh, cada ponto desses é um sermão. Se você é um controlador e um manipulador, as pessoas não vão gostar de você. Se você é um localizador de falhas, as pessoas não vão gostar de você. Obedecer a Deus imediatamente poupa muita agonia. Aprendi que não sei o tanto que acho que sei, que outras pessoas sabem mais do que eu acho que sabem. Amém? Eu aprendi que inventar desculpas para meus problemas ou mau comportamento só vai adiar o fato inevitável de que, para ser livre, preciso encarar as verdades sobre mim. E outras coisas mais. Eu vou te encorajar a dar um tempo a si mesmo. Pare de ser tão duro consigo. Todos precisamos ser um pouco mais gentis com nós mesmos e a entender que somos seres humanos com limitações. E precisamos receber o perdão de Deus, rir de nós mesmos e desfrutar de nós mesmos. Agora, sabe, homens e mulheres são diferentes, se você não sabia disso. Eu pensei em trazer isso para vocês. Os homens nunca vão entender as mulheres. E, senhoras, é melhor entenderem isso. Eles não te entendem, eles nunca vão entender. Ainda que ele diga que te entende, ele só quer que você se cale. Na verdade, ele não entende. É aquela época do mês e você simplesmente não sabe como eu me sinto. Agora, homens, vocês são ótimos, são maravilhosos, incríveis, mas eu separei alguns minutos aqui para reforçar umas verdades. As mulheres cuidam das coisas para as pessoas, consertamos as coisas, resgatamos pessoas, nós damos conselhos, quer você queira ou não. Nós nutrimos, nós enxergamos, nós somos multitarefas. Nós cuidamos, nós choramos, nós temos empatia, nós trabalhamos. Achamos que temos que estar sempre disponíveis e não sabemos que podemos dizer não. Agora, vou terminar com uma história que se chama Indo para a Cama. Mamãe e papai estavam vendo TV quando ela disse, estou cansada esta tarde, eu acho que vou para a cama. Ela se levantou e foi para a cozinha, fez sanduíches para o almoço do dia seguinte. Lavou as vasilhas de sobremesa, tirou carne do congelador para o almoço do dia seguinte, checou as caixas de cereal, encheu o recipiente de açúcar, colocou colheres e tigelas na mesa e começou o café para a manhã seguinte. Ela então colocou algumas roupas molhadas na secadora, um monte de roupas na lavadora, passou uma camisa, costurou um botão, pegou as peças do jogo deixadas na mesa e colocou a lista telefônica de volta na gaveta. Ela regou as plantas, esvaziou uma cesta de lixo, pendurou uma toalha para secar,
Ela bocejou e se esticou e foi para o quarto. Ela parou pela mesa, escrevia um bilhete para o professor, contou algum dinheiro para a excursão da escola, tirou um presente do armário, assinou um cartão de aniversário para um amigo, endereçou e carimbou o envelope, escreveu uma lista rápida para o supermercado, colocou os 2 perto de sua bolsa. Mamãe então passou o creme no rosto, colocou hidratante, escovou e passou fio dental nos dentes, aparou suas unhas, e o marido falou: eu achei que você estava indo para a cama. Estou a caminho, disse ela. Ela colocou água na tigela para o cachorro, pôs o gato para fora, verificou se as portas estavam trancadas. Ela foi ver cada um de seus filhos, acendeu uma lâmpada de cabeceira, pendurou uma camisa, jogou algumas meias sujas no cesto, teve uma breve conversa com o filho que ainda estava fazendo a lição de casa e em seu quarto ela ajustou o alarme, escolheu as roupas para o dia seguinte, endireitou a sapateira e adicionou 3 coisas à lista de tarefas do outro dia. E naquela hora o marido dela disse, depois que ele desligou a TV: eu acho que vou para a cama. E ele foi.